Bom, pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai falar de duas empresas aí, né? De até R$ 4, e empresas interessantes, tá? Tá no setor aí que tem aí uma certa ciclicidade. Essas duas empresas apresentam uma ciclicidade menor, estão voltadas, né, para a classe A. A gente está falando de um público-alvo que tem um poder aquisitivo maior e muito provavelmente, né, enfrenta aí dificuldades menores para continuar aí usufruindo aí desses serviços que essas empresas prestam, tá? A gente vai falar de JHSF, tá? E a Mitre, né? Que são duas ações interessantes, duas ações aí que não têm andado, tá? A Mitre até andou bastante aí de maio até julho e setembro de 2023, mas depois a gente viu, né? Depois que saiu o fato relevante, falando aí meio que um escândalo corporativo que um dos controladores tinha vendido um imóvel em Trancoso, na Bahia, para a companhia. As ações despencaram aí no pregão, tá? Chamando a atenção aí de vários investidores, mas mesmo assim a empresa aí continua com múltiplos muito atraentes, tá? Mesmo que tenha tido esses problemas, né, de governança corporativa, infelizmente isso acaba acontecendo muito aqui no mercado brasileiro, né? E isso acaba criando um conflito de interesse entre os investidores minoritários e o majoritário, né? Vamos lá, vamos falar sobre as empresas, né? A Mitre hoje é uma empresa que atua no setor de imóveis de luxo, tá? Ela tem ganhado cada vez mais espaço nesse setor e tem chamado atenção pelos belos números que tem entregado e também aí pelo grande fluxo de pagamentos de provento aí dos 12 últimos meses, tá? Quando a gente olha, né, JHSF também, o público-alvo dela é a classe AA, tá? E é uma empresa aí que praticamente tem uma presença aí em toda a América do Sul praticamente, né? Ela tem aqui em Nova York, tá? Em Miami, Belo Horizonte, Salvador, Manaus, São Paulo, Porto Feliz, Angra dos Reis, São Roque em São Paulo e Trancoso na Bahia, tá? A gente está falando de um total de 91 unidades, dessas 91 unidades, 11 são hotéis, são 28 lojas, 8 shopping centers, tá? Tem a JHSF Capital, a Sustenta, sede administrativa, ela tem 7 incorporações, tá? Essas incorporações imobiliárias, pessoal, são construções de prédios, tá, para vender os apartamentos. E temos aqui um aeroporto exclusivo, tá? E temos aí uma rede de 32 restaurantes aí da companhia. Quando a gente dá uma olhada nos números, né, que é o que interessa para essas empresas, tá? A gente vê a relação preço-lucro aqui de Mitre hoje bem atraente, tá? Hoje sendo tradeada aí 4,34 relação preço-lucro, torna o papel sim muito atraente para investimento, tá? Hoje a relação preço-lucro de JHSF fica em segundo lugar, lembrando que a gente nunca pode olhar só esses números, né? A gente tem que olhar também o qualitativo, né? Hoje, quando a gente olha entre Mitre e JHSF, quem é mais bem tocada, né? JHSF está dando um show em Mitre, tá? Principalmente a parte da governança corporativa, né? JHSF, quando a gente vê os controladores comprando imóveis da JHSF para ajudar, para estimular, a gente vê totalmente um movimento totalmente contrário em Mitre, tá? Não que a empresa seja ruim, mas meio que isso pega muito mal, isso acaba pesando muito no preço do papel. O preço sobre valor patrimonial hoje de JHSF é de 0,57 e o preço sobre valor patrimonial hoje de Mitre é de 0,40, né? Ou seja, a empresa negocia aí com bom desconto, tá? O valor patrimonial dela é de R$10,04 e o valor patrimonial aí de JHSF é de R$7,93, tá? Lucro por ação, hoje a empresa JHSF dá um lucro por ação de 65 centavos e a Mitre tem dado um lucro aí por ação de 92 centavos, né? A melhor margem bruta fica aqui com a JHSF, com 56%, dando praticamente aí o dobro, né? Mais que o dobro aí da Mitre, tá? Ou seja, realmente chama muita atenção. A margem EBITDA também fica aqui a melhor colocada, a JHSF com 49%, já a margem EBITDA da Mitre não chama muita atenção, a margem EBITDA muito pequena, tá? A margem líquida também que teve a melhor colocação foi da JHSF, a gente está falando de uma baita de uma margem líquida aí de 26%, não que a margem líquida da Mitre seja ruim, né? Mas praticamente JHSF dando o dobro aí da margem líquida da Mitre, ou seja, realmente chama muita atenção esse detalhe, né? O ROI, quem tem um ROI melhor hoje é a Mitre, tá? Um ROI aí de 9%, enquanto o ROI aí da JHSF é de 8%, tá? O ROA hoje da JHSF é de 4%, o da Mitre também é de 4%. Agora, dividend yield, né? Quem tem pagado aí o melhor dividend yield? Hoje,
O dividend yield aí da JHSF é de 10,44%, né? Ou seja, um dividendo muito bom também, tá? Para a empresa aí sendo negociada abaixo de valor patrimonial. A gente vê JHSF pagando um dividendo aí recorrente. Já o Dimitri é um baita de um dividendo, né? Um dividendo aqui na casa de 22%, dando aí praticamente 120% a mais de JHSF, que também chama a atenção, né? A gente tem que estudar um detalhe para saber se esse dividendo ele é saudável para a companhia, se ele é sustentável a longo prazo. Que muitas das vezes a pessoa vê ali aquele baita de dividendo de 22%, né, chama atenção, ele entra no papel, com o passar do tempo a empresa não consegue manter esse fluxo de pagamento de proventos. A gente já viu isso acontecer aí várias e várias vezes, né? A empresa que distribui mais parte dos lucros hoje é a JHSF, tá? A gente está falando aqui de uma distribuição de lucros de 51%, enquanto a Mitre, né, só distribui aí 19% do lucro, tá? Ou seja, talvez a empresa no futuro ela possa aí distribuir mais proventos, tá? Porque hoje ela só distribui 19% dos lucros da companhia. Quando a gente olha, né, a dívida bruta em relação ao patrimônio, hoje o endividamento das duas empresas em relação ao patrimônio é pequeno, tá? Mas em relação ao EBITDA já não é tão pequeno assim. Hoje, em relação ao patrimônio, a JHSF ganha, tá? A gente está falando de um endividamento em relação ao patrimônio aqui de 0,57. Perdão, eu errei. Quem ganha é a Mitre, tá? Ela tem uma alavancagem de 0,55 patrimônio e a JHSF 0,57, né? Praticamente pau a pau as duas companhias. O endividamento líquido em relação ao EBITDA, hoje a campeã é JHSF, tá? Portanto que ela tem até um EBITDA maior, hoje é de 2,93 vezes, tá? Enquanto a Mitre hoje a alavancagem bem alta, né? Acima aí de 3 vezes, meio que já liga o sinal de alerta, hoje batendo aí 4,15 vezes. Crescimento, quem teve o maior crescimento, né? Lembrando que a Mitre é uma empresa nova na bolsa, então muito provavelmente talvez ela cresça mais do que JHSF em um curto período de tempo, né? Hoje a alavancagem de Mitre, tá batendo, a alavancagem, o crescimento aí de receita da Mitre bateu 437% e da JHSF cresceu aí 245%, né? O crescimento do lucro da companhia, da JHSF nos últimos 5 anos teve 0 de crescimento, enquanto aí a Mitre teve um crescimento aí de 471% do lucro da companhia, né? Em relação ao patrimônio, né, a JHSF hoje apresenta um patrimônio bem maior, né? A gente está falando de um patrimônio aqui de 4 vezes maior do que a Mitre, né, que é de 5 bi e 400 milhões de reais. O valor de mercado da JHSF é bem maior, hoje na casa de 3 bilhões de reais, enquanto o Mitre trade aí com valor de mercado de 421 milhões de reais, tá? O lucro das companhias, né, JHSF apresentou um lucro aí nos 12 últimos meses de 442%, a Mitre teve um lucro aí de 97 milhões de reais. A variação dos 12 últimos meses em JHSF foi de menos 37%, já na Mitre foi de 13,85%, né? Ou seja, JHSF caiu bem mais aí do que Mitre, tá? Eu, sinceramente, tá, entre as duas empresas, eu acho as duas empresas boas, tá? Meio que Mitre acabou deixando a desejar aí nos 12 últimos meses. Mas é uma empresa aí bem interessante, tá? Quando a gente olha as margens, né, principalmente margem bruta e margem líquida, realmente JHSF chama atenção, é uma empresa muito redondinha, muito bem tocada, tem um CEO que é uma pessoa muito clara, te dá todas as informações da empresa, você pode mandar mensagem para ele lá na rede social, no Instagram, seja lá onde for, que ele vai te explicar todos os detalhes, e eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim no mercado, né, explicando mesmo definitivamente o que é a empresa e quais são os projetos. Isso é importantíssimo. Enquanto o Mitre meio que tem ainda uma governança corporativa meio que obscura, né? Porque o CEO vende o imóvel para a própria companhia, né? Então é uma situação complicada. Isso gera aí um conflito gigantesco de interesse e muitas das vezes acaba prejudicando o minoritário. Mas também não seja aí talvez um ativo para não olhar, né? Talvez a gente possa olhar aí com mais carinho, mas lembrando sempre para ter uma posição pequena nesse tipo de papel que teve algum problema assim com governança, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Se ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal e deixa o like.